Olá, o Senado reuniu especialistas para debater o impacto da educação na economia, na infraestrutura e no bem-estar social. O Brasil, é bem verdade, tem avançado no setor educacional, mas os progressos ainda estão longe da realidade que a sociedade exige. A gente termina o ensino fundamental 1 com 37% dos alunos sabendo que deveriam em português e 33% sabendo que deveriam em matemática. O professor na minha terra natal, lá em Bauru, ele era chamado permanentemente como uma das pessoas mais importantes, o diretor da escola, tudo isso. Hoje são absolutamente ignorados. Alunos que estudam, mas não aprendem. O país em busca de engenheiros. Os bons exemplos que vêm da Ásia e o diálogo entre pais, professores e a sociedade. O Em Discussão começa agora. O Brasil tem tido um avanço significativo na educação, que a gente não pode negar, na verdade, grande parte da redução na pobreza e a redução na desigualdade que o Brasil tem tido aí, ao longo da última década tem a ver com o avanço da educação. Na verdade, esse 33 quer dizer que o Brasil avançou 33 pontos na escala PISA nos últimos 10 anos, e esse avanço do Brasil de 33 pontos coloca o Brasil entre os 5 países do mundo que mais avançaram. Mas o que preocupa no Brasil é a posição do Brasil. Embora o Brasil esteja entre os 5% que mais avançou, o Brasil está entre os 20% com pior desempenho educacional. E ele está 38 pontos atrás do Chile. Então, a história estamos caminhando rápido, só tem que os nossos competidores estão caminhando mais rápido ainda e estamos muito atrasados. Na verdade, a gente devia ter, pela meta do Todos pela Educação, 70% dos nossos crianças, adolescentes e jovens com o conhecimento adequado. Quer dizer, em matemática, por exemplo, na terceira série do ensino médio, nós temos 11%. Com conhecimento adequado. A questão aqui do conhecimento de matemática para o desenvolvimento do país, ele é absolutamente fundamental, quer dizer, dá para ver essa diferença. Nós queremos uma meta de 70%, nós temos 11%, isso aqui, incluindo as escolas privadas. 11% dos nossos alunos sabem o adequado em matemática na terceira série. Daqueles 11% que terminam o ensino médio sabendo matemática, né, na verdade, você tem um pouco menos de 50% da população de 17 ou 18 anos que terminaram o ensino médio que efetivamente termina o ensino médio, né? O resto saiu da escola antes de chegar ao ensino médio. E esse estado de evasão, ainda que tenha melhorado, a gente conseguiu garantir a cobertura final da década de 90 e nos anos 2000, a cobertura da educação básica, realmente aos 6 anos está todo mundo na escola. Aos 13, 14, esse número começa a cair dramaticamente. Quando a gente termina a escola, a gente termina com um pouco menos da metade dos alunos. O que significa dizer que dessa geração recorde da juventude brasileira, mais ou menos uns 5% da população de 18 anos e 19 anos que está entrando ou na universidade ou no mercado de trabalho, só 5% dessa população sabe o que deveria saber em matemática. E isso é dramático. No Brasil, face às nossas falhas, nós temos, fazendo as contas, o presidente Collor mencionou isso, 1 milhão de carteiras escolares abandonadas por causa das evasões. Isso no ensino básico fundamental. No ensino superior, nós estamos estimando 7 milhões, o que significa que nós não precisamos de grandes investimentos na infraestrutura, nós temos que ter ocupação. Na área superior, que abriga hoje 70% dos jovens nas escolas privadas fazendo curso de graduação, a evasão está em 40%. 40% de evasão por ano. É um negócio trágico. Quer dizer, e quando passa essa oportunidade que o estudante abandona a escola, a oportunidade não volta mais. Quer dizer, é definitivo. 70% da população brasileira é analfabeta funcional. O que é isso? Um eufemismo elegante aí para dizer que se lê alguma coisa não entende. Esse pessoal todo não lê jornais, não vê artigos, não vê coisa nenhuma. Quer dizer, veja aonde nós estamos. E esse 70% é um número realmente impressionante. No caso do PISA, que foi colocado pelo secretário Ricardo,
Veja a última relação que houve no PISA de 2012, em 65 países o Brasil aparece em 53ª posição. E notem que quem estava na primeira? China. Na segunda, Coreia do Sul. Terceira, Finlândia. Quarto, Hong Kong. Quinto, Singapura. E aí vem a pergunta, por que dos 5 primeiros, 4 são asiáticos? Agora, não pensem que eles mudaram tudo isso sem fazer esforços, sem ter a ousadia de enfrentar mudanças. Essas mudanças que o Brasil inteiro está clamando por mudanças e nada acontece. O Brasil parece que está contente com o que está acontecendo, comemora uma coisa aqui, comemora uma coisa ali, e dá a impressão que nós estamos caminhando bem. Não estamos. O Brasil está ficando para trás. Nós vemos aí o Chile, aqui ao nosso lado, a diferença que temos no nível de educação, não é, do Chile. É possível fazer isso? Está aí a Coreia, né, que foi dividida, destruída há 50, 60 anos atrás, e hoje a Coreia do Sul, a sua capital, Seul, é a capital do mundo que tem o maior número de PhDs do planeta, em função do altíssimo investimento que fizeram em educação. A primeira coisa que um pai dá para um filho é papel e lápis. Quando ele consegue articular os dedos, é fazer isso. Só que na casa da maioria dos brasileiros isso não é verdade. Porque isso são instrumentos estranhos na casa de boa parte dos brasileiros. Papel e lápis é um instrumento estranho na casa dos brasileiros. Está todo mundo achando que nós estamos incluídos agora por conta das manifestações, está todo mundo na internet. Quantos por cento? 30% dos brasileiros. 70% continuam excluídos desse mundo. O Acre era o último lugar em educação no país. A gente deixou agora disputando alguns indicadores com Norte e Nordeste. A gente já à frente, o Ricardo tem feito alguns estudos e já, graças a Deus, acima da média. Mas não foi fácil. A gente fez um trabalho com professores, com escola, com currículo. E o governador Binho, então, na época, a gente buscou financiamento, porque a gente acredita, de fato, que investir na educação é o melhor negócio. E tem um item que alguns não viram, que eu acho que é fundamental, colocado pelo nosso querido, que a gente chama de PB, o Paz de Barros, que diz o seguinte: cada 9,6 pontos a mais na média do SAEB na matemática implica 1% a mais no PIB. Não é invenção dele, não. Ele tirou de estudo internacional. Ou seja, o PIB aumenta quando aumenta o conhecimento de matemática. Essa é uma afirmação importantíssima para aqueles que veem a educação como meio de desenvolvimento. Não precisa nem aqueles que veem como finalidade em si. Eu me incluo entre esses. Pois bem, essa é uma constatação muito importante. Sem falar diversas outras que foram feitas aqui para dizer, sem educação não haverá progresso. Ponto. No próximo bloco, um país que precisa de engenheiros. A baixa qualidade do ensino médio, sobretudo em disciplinas como física, química e matemática, tornou-se obstáculo para a formação de engenheiros no Brasil.